O humilde fish and chips não está totalmente claro como, ou mesmo quando esta pequena refeição pitoresca, mas satisfatória, se tornou o prato oficial do povo das Ilhas Britânicas. Mas o que se sabe é que durante a primeira metade do século XX ele se tornou tão tipicamente britânico quanto o cricket e a família real. Um dos tipos mais comuns de peixe a ser incluído na refeição era o bacalhau encontrado no Mar do Norte, e os arrastões de pesca britânicos vasculhavam a região entre a Escócia e a Islândia em busca deste recurso aparentemente ilimitado do mar. No entanto, em meados do século XX seria a busca por este peixe inofensivo que levaria a uma série de crises diplomáticas e, às vezes, confrontos nas tempestuosas e estrategicamente importantes águas do norte que, se não fossem gerenciadas corretamente, ameaçavam escalar fora de controle e possivelmente até envolver as superpotências. É uma história de Davi e Golias, onde uma pequena frota de barcos de patrulha da guarda costeira islandesa enfrentou a poderosa Marinha Real, que se viu de mãos atadas por regulamentos e mudanças de atitudes e leis que provaram que às vezes a caneta realmente é mais poderosa que a espada. Foi uma série de guerras falsas onde orgulho, princípio e o Estado de Direito, e sim, peixes, resultaram em pirataria, colisão deliberada de navios e até mesmo disparos de armas um contra o outro. E tudo isso estava acontecendo em um lugar estrategicamente vital do mundo, envolvido na diplomacia nuclear da Guerra Fria. Hoje vamos examinar as guerras do bacalhau entre a Islândia e o Reino Unido e como elas impactaram as nações envolvidas e além. Bem-vindo às Guerras do Mundo. Como uma nação insular, o Reino Unido sempre viu naturalmente os oceanos como um grande recurso para alimentar sua população, especialmente quando essa população começou a crescer consideravelmente nos séculos XVIII e XIX. Frotas de pesca surgiram em toda a costa do Reino Unido e várias cidades começaram a se construir em torno dessa indústria. Localizada na costa nordeste da Inglaterra, em Yorkshire, está a cidade de Kingston upon Hull, mas conhecida simplesmente como Hull, e foi daqui, da cidade de Lincolnshire, Grimsby, que a maior parte da frota de arrastões de pesca em alto mar da Grã-Bretanha ganhou destaque no final do século XIX. Originalmente voltadas para a caça às baleias, as frotas mudaram o foco para a pesca de arrasto nas águas norte das Ilhas Britânicas e ao redor da Islândia, com o declínio dessa indústria. A introdução de barcos a vapor eliminou a dependência do vento para a navegação, permitindo a pesca contínua desde que houvesse carvão para a fornalha. Foi um tempo de expansão para a frota britânica em alto mar, impulsionada pelo comércio de bacalhau. No entanto, apenas os mais resilientes alcançariam a posição de capitão de um arrastão de pesca. Poucos homens eram tão respeitados em suas comunidades quanto os capitães, conhecidos como skippers, mas se você encontrasse um na rua, ele pode não ser como você esperava que ele parecesse. Refletindo sua posição, capitães de arrastões em terra costumavam se vestir elegantemente, parecidos com gerentes de banco. Porém, ser capitão não significava uma vida fácil. Conquistar essa posição era uma coisa, mas mantê-la era outra, e a competição era acirrada, com os capitães frequentemente levando seus homens e seus navios ao limite para trazer a captura. Mesmo com 2 guerras mundiais, as frotas não pararam e o peixe, um dos poucos alimentos disponíveis na Grã-Bretanha faminta, era ameaçado pelos submarinos que bombardeavam barcos de pesca. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os britânicos reconheceram a importância das frotas de pesca para sua sobrevivência. A Islândia, por outro lado, foi objeto da coroa dinamarquesa durante todo o século XIX, mas sua importância era frequentemente negligenciada, sendo pouco povoada e seu clima extremamente inóspito e propenso a erupções vulcânicas.
À medida que mais e mais pessoas emigravam da Islândia para o Canadá e os Estados Unidos, sua população flutuava em torno da marca de 70 mil durante o período, o que, para a perspectiva, era aproximadamente o equivalente a Grimsby sozinho, apesar do país ser quase metade do tamanho da Grã-Bretanha. O povo desse terreno áspero rapidamente desenvolveu uma identidade e nacionalismo, almejando mais autonomia da Dinamarca, até que em 1º de dezembro de 1918 alcançou total autonomia, tornando-se uma república em 1944. A Islândia, como nação independente, necessitou estabelecer sua própria economia. Com um território desfavorável à agricultura ou indústria e uma população mais baixa que a de várias pequenas cidades europeias, o país jovem se apoiou fortemente nos oceanos ricos ao seu redor, com a pesca representando aproximadamente 89% da economia. Mas mesmo assim, foram os barcos estrangeiros do Reino Unido, Bélgica, Noruega e Alemanha Ocidental que mais lucraram na região, apesar de serem proibidos de pescar a menos de 3 milhas da costa islandesa. No entanto, a favor estava a popularidade do bacalhau no Reino Unido devastado pela guerra, que necessitava de uma dieta saborosa, satisfatória e barata. De 1950 a 1970, o Reino Unido usou aproximadamente 430 mil toneladas de bacalhau por ano. Quando as frotas de pesca locais não supriam a demanda, o Reino Unido buscava auxílio da frota islandesa, tornando-se rapidamente o principal exportador de peixe para a Islândia. Enquanto isso acontecia, a Islândia teve um grande impacto no cenário mundial nos crescentes problemas da Guerra Fria entre o Ocidente Democrático e o Oriente Comunista, ao se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso não só permitiu que navios e aeronaves da Organização do Tratado do Atlântico Norte operassem a partir da Islândia, mas também proporcionou à sua pequena população uma enorme proteção militar semelhante à de qualquer outro país da Europa Ocidental. A Islândia, ao se envolver com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, permitiu a criação de uma grande base aérea da Marinha dos Estados Unidos em Keflavik, com os Estados Unidos cuidando da defesa e segurança islandesa. A base em Keflavik se tornaria uma das mais importantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os navios de guerra e submarinos da Frota do Norte soviética foram prejudicados pela localização de suas bases, o que significava que, se a guerra eclodisse na Europa, eles teriam que navegar pela área entre o Reino Unido, Islândia e Groenlândia para ameaçar comboios cruzando o Atlântico Norte com reforços dos Estados Unidos e Canadá. Isso ficou conhecido como a Lacuna Gruik, e Keflavik ajudou a preencher o meio dela com sua força de patrulha marítima e aeronaves de vigilância eletrônica. Com a implantação de submarinos de mísseis balísticos nucleares pelos soviéticos, a relevância da base cresceu. As questões dos direitos de pesca, porém, estavam se tornando um assunto delicado, não só para os islandeses, mas para toda a Europa. O Reino Unido se viu envolvido em uma disputa legal com a Noruega no final dos anos 1940 sobre os direitos de pesca na costa norueguesa, com a Corte Internacional de Justiça decidindo a favor da Noruega. Incentivado, o povo islandês, sentindo-se roubado de seu principal recurso pela sobrepesca em suas águas, iniciou esforços para limitar os arrastões estrangeiros, principalmente britânicos, ao redor de sua costa. Isso só foi incentivado pelo crescente medo de que, se os britânicos e um punhado de outras nações europeias continuassem produzindo colheitas tão grandes quanto vinham fazendo, então os estoques de bacalhau em particular se esgotariam, o que seria devastador para a economia da Islândia. Ainda que o limite de 3 milhas estivesse ativo, um pacto entre Dinamarca e Reino Unido, quando a Islândia era território danês, permitia que arrastões britânicos buscassem abrigo de tempestades dentro deste limite, contanto que guardassem seus equipamentos de pesca. Isso permitia que os arrastões evitassem retornar para casa em péssimas condições climáticas, poupando custos com combustível e perdas de captura. Não apenas os islandeses não viam mais o acordo como legítimo, já que foi feito por um país que agora era outro, mas eles também planejavam estender o limite de pesca em 1 milha,
de 3 para 4. O novo limite vigorou a partir de 15 de maio de 1952. A nova posição islandesa não impactou muito a captura da frota de arrasto britânica, mas os proibiu de se abrigar durante tempestades. Bandeiras em centenas de arrastões britânicos foram abaixadas a meio mastro, marcando o dia nos círculos de pesca como Quinta-feira Negra. A raiva pública forçou o governo britânico a entrar em uma série de negociações para chegar a um acordo com a Islândia para resolver essa disputa. Quando as conversas pareciam infrutíferas, os britânicos proibiram a importação de peixes islandeses, buscando impactar a economia islandesa e forçá-los a aceitar os antigos termos. O povo islandês ficou furioso, pois, se não resolvido, ameaçava paralisar a economia local. É aqui que a visão mundial mais ampla entrou em jogo e inclinou a balança contra o favor do Reino Unido. Enquanto grande parte do mundo prestava pouca atenção ao que parecia não ser mais do que uma simples disputa legal, a União Soviética viu uma oportunidade de ganhar a simpatia do governo islandês, o que poderia a longo prazo minar a influência da Organização do Tratado do Atlântico Norte, talvez até levando ao fechamento da base aérea de Keflavik. Embora não tivessem uma necessidade real do peixe, dados seus próprios vastos estoques, os soviéticos, no entanto, começaram a comprar o peixe islandês proibido pela Grã-Bretanha. Ao perceber a situação, os Estados Unidos começaram a adquirir estoques de peixe para enfraquecer o esforço soviético e influenciar a Islândia. Assim, em vez de serem punidos, a proibição britânica ao peixe islandês, na verdade, viu duas grandes potências econômicas injetando dinheiro no país, o que anulou qualquer impacto significativo a longo prazo que teria ocorrido e enfraqueceu severamente a posição de negociação da Grã-Bretanha. Em 1956, a Organização para a Cooperação Econômica Europeia, uma precursora espiritual da atual União Europeia, da qual tanto a Islândia quanto o Reino Unido eram membros, concordou em apoiar a posição da Islândia. A Grã-Bretanha desistiu a contragosto de suas ambições de reverter a decisão da Islândia, mas alguns capitães de arrastões britânicos persistiram em ultrapassar o novo limite de 4 milhas. As primeiras multas para arrastões flagrados dentro dos limites nem sempre valiam a possível recompensa de uma boa captura, iniciando um jogo de gato e rato entre pescadores de arrasto britânicos e a guarda costeira islandesa. Isso aumentou a ira do governo islandês, que começou a elevar as multas para desencorajar as invasões e financiar a aplicação do novo limite de 4 milhas. Embora todo o caso não seja considerado uma das guerras do bacalhau, ele daria uma amostra dos eventos, às vezes extraordinários, que estavam prestes a ocorrer. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria e a ascensão das Nações Unidas como um órgão jurídico internacional, o mundo pós-guerra passou por mudanças dramáticas em comparação com as décadas anteriores e em relação a como as disputas eram tratadas e resolvidas. Em nenhum lugar isso foi mais óbvio do que o uso e a colheita crescentes dos mares. As leis que regem os direitos territoriais sobre os mares não eram particularmente claras, embora, em geral, elas se conformassem a uma decisão do jurista e filósofo holandês Hugo Grotius, considerado por muitos o pai do direito internacional. Ele decidiu em 1609 que o mar deveria estar aberto a qualquer um com intenções pacíficas, e isso ajudou a cunhar a política da liberdade dos mares. Esta política foi geralmente acordada por todas as nações marítimas, pois se opor a ela provavelmente resultaria em outras nações impondo suas próprias restrições, e, em última análise, levaria apenas as nações mais fortes a ter domínio sobre os oceanos. No entanto, também foi acordado que não era do melhor interesse de qualquer nação que navios pudessem navegar até sua costa sem qualquer permissão, pois isso poderia convidar para ataques surpresa. Portanto, outro holandês, o teórico jurídico Cornelius van Bindeshoek, que em 1702 redigiu uma regra que limitava a reivindicação de uma nação aos mares ao alcance de um projétil de canhão disparado da terra.
Isso se traduziu em um alcance de 3 milhas náuticas, e isso foi geralmente aceito em todo o mundo até meados do século XX, onde o livro de regras anterior parecia ter sido descartado, e agora havia nações buscando ativamente reivindicar os mares, dezenas ou até centenas de milhas de sua costa. Em 1958, a Organização das Nações Unidas presidiu a primeira conferência sobre o direito do mar para estabelecer limites às reivindicações territoriais que ameaçavam a paz. A Islândia estava entre os participantes. Após a vitória em 1956, a Islândia, com seu recente governo de esquerda, apresentou novas exigências contra pescadores britânicos e de outros países europeus atuando próximo às suas terras. Eles queriam estabelecer uma zona de exclusão econômica, ou zona de exclusão econômica, que agora impediria embarcações de pesca estrangeiras de operar dentro de um limite de 12,9 quilômetros de sua costa, um aumento de 200%. Forçados a aceitar o limite anterior, o governo do Reino Unido e suas frotas de pesca rejeitaram essas exigências. A Organização das Nações Unidas não conseguiu chegar a uma conclusão firme sobre várias questões que se esperava que a convenção abordasse, incluindo a extensão da Islândia. E assim, à meia-noite de 1º de setembro de 1958, o governo islandês fez da lei do limite de 12,9 quilômetros, independentemente da visão da comunidade internacional. A condenação desta ação da Islândia foi generalizada, e além dos protestos esperados de países como o Reino Unido, muitos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte também expressaram sua desaprovação da reivindicação da Islândia. Mas o governo em Reykjavik, capital da Islândia, se manteve firme e advertiu que qualquer embarcação de pesca não islandesa, encontrada a menos de 12,9 quilômetros de sua costa, seria apreendida e seus capitães multados ou presos. Mas Londres também não estava disposta a ceder, citando a reivindicação islandesa como uma violação do direito internacional e que os arrastões britânicos tinham reivindicações históricas à região. Portanto, enquanto buscavam uma solução diplomática, Londres não proibiu seus arrastões de pescar até o antigo limite de 4 milhas. A guarda costeira islandesa estava equipada com 6 pequenos barcos armados e um único hidroavião Patrol Bomber Consolidated Aircraft Catalina para fazer cumprir a nova zona de exclusão econômica, e eles estariam enfrentando muitas vezes o seu próprio número em termos de arrastões britânicos. A crença era que uma demonstração forte inicial desencorajaria outros barcos a pescar dentro dos novos limites. No entanto, a guarda costeira islandesa não conseguiu apreciar a determinação dos capitães dos arrastões britânicos, muitos dos quais eram veteranos de guerra, tendo enfrentado submarinos alemães. Havia também a questão de ter que manter sua posição dentro de suas frotas de arrastões, algo que exigia uma boa reputação para trazer o peixe para casa. Portanto, muitos dos capitães britânicos viram a atual crise diplomática como uma maneira de se fazerem conhecidos e garantir suas carreiras, levando seus barcos para os novos limites em busca do bacalhau. A guarda costeira islandesa agiu contra eles, mas quando solicitaram aos arrastões britânicos que se identificassem e seguissem para o porto, receberam uma resposta estridente pelo rádio. As tripulações dos arrastões britânicos respondiam tocando gravações de Rule Britannia e Land of Hope and Glory nas ondas do rádio e continuavam com sua pesca. Em resposta, a guarda costeira islandesa começou a abordar os arrastões para apreendê-los e levá-los ao porto. Do ponto de vista britânico, isso era equivalente à pirataria, e a única resposta foi mobilizar a Marinha Real para proteger os pescadores britânicos em 3 áreas-chave de pesca: os fiordes ocidentais ao norte de Horn e ao sudeste da Islândia. Não demoraria muito para o inevitável primeiro encontro entre a guarda costeira islandesa e a Marinha Real. Apenas 3 dias após o governo islandês declarar a nova zona como efetiva, o navio da guarda costeira islandesa, Aegir, tentou apreender um arrastão britânico operando fora dos fiordes ocidentais, dentro do limite de 12,9 quilômetros, quando foi bloqueado pela fragata anti-submarino Her Majesty's Ship Russell. Ambos os navios colidiram no processo, embora não a tal ponto que ameaçasse seriamente qualquer um deles.
Essa foi a primeira, mas certamente não a última colisão entre os dois lados. Em 10 de setembro, o navio da guarda costeira islandesa Thor estava no processo de embarcar no arrastão Northern Foam quando a fragata Her Majesty's Ship Eastbourne interveio. O capitão do Thor ignorou as instruções do Eastbourne para evacuar seus homens, levando a uma equipe britânica subir a bordo e colocar a equipe islandesa sob custódia. Os homens da guarda costeira islandesa se tornaram convidados da tripulação do Eastbourne, e ambas as tripulações foram cordiais uma com a outra, enquanto os navios de guerra britânicos navegavam para Keflavik para entregá-los aos americanos. A resposta britânica de enviar navios de guerra produziu uma multidão enfurecida fora da embaixada britânica em Reykjavik, protestando contra a truculência de Londres. O embaixador britânico, Sir Andrew Gilchrist, decidiu responder aos protestos tocando música alta de seu gramofone, incluindo gravações de música de gaita de foles de sua terra natal, a Escócia. Embora possa ter parecido cômico para muitos estrangeiros, a crescente disputa, logo descrita pela imprensa britânica como a Guerra do Bacalhau, estava perturbando a organização do Tratado do Atlântico Norte, pois dois membros-chave, um por seus ativos militares e políticos e outro por sua localização estratégica, estavam em conflito. Esta situação só parecia piorar à medida que os dias passavam, até que, em 6 de outubro, o navio islandês Maria Júlia tentou abordar o arrastão Kingston Emerald. Novamente, o arrastão britânico recusou-se a aceitar que estava pescando ilegalmente e, em resposta, o Maria Júlia abriu fogo, enviando 3 projéteis na direção do navio britânico, cujo capitão imediatamente virou para o mar. Isso foi visto como uma escalada preocupante, de modo que cada encontro entre os dois lados aumentava a tensão, pois um erro poderia fazer ambos os lados atirarem um no outro. Neste cenário, em 12 de novembro, o navio islandês Thor encontrou o arrastão Hackness e ordenou que ele parasse para que pudesse ser abordado. O capitão do Hackness recusou, levando o Thor a disparar 2 tiros em branco e um tiro de advertência real em sua proa. O Hackness finalmente parou, mas então o Her Majesty's Ship Russell apareceu na cena e emitiu um aviso ao navio islandês para não intervir com o Hackness, pois não estava dentro do limite de 4 milhas oficialmente reconhecido pelo governo britânico. O capitão do Thor ignorou o Russell e ordenou que seus homens se aproximassem do arrastão com sua arma em punho. Isso forçou o capitão do Her Majesty's Ship Russell a preparar suas próprias armas para a ação, ameaçando afundar o barco islandês se ele atirasse no Hackness. No impasse, mais navios britânicos foram para a área. Sabendo que não poderia competir com o Russell, nem com os navios que se aproximavam, o capitão da guarda costeira islandesa permitiu que o Hackness deixasse a área sem interferências. Ficou claro para todos que, se desejassem, a Marinha Real poderia simplesmente explodir toda a guarda costeira islandesa na água em menos de um dia. Porém, politicamente, isso era completamente inviável. Apesar dos britânicos terem poder de fogo para resguardar seus barcos pesqueiros, demonstraram grande contenção ao lidar com os incidentes. Isso deixou os guardas islandeses se perguntando quais eram as ordens da Marinha Real para lidar com essa crise. Até que ponto poderiam pressionar os marinheiros britânicos antes de começarem a atirar? E como cada lado seria visto depois do fato? Portanto, a Guarda Costeira da Islândia adotou uma nova política de manter registros meticulosamente detalhados de arrastões operando, em sua visão, ilegalmente em suas águas, construindo evidências de um caso criminal internacional. Enquanto isso, os formuladores de políticas em Londres estavam extremamente nervosos com o custo das operações da Marinha Real em termos de dinheiro, combustível, mão de obra e recursos, todos cada vez mais escassos para uma Grã-Bretanha pós-guerra com falta de dinheiro. Em 5 meses desde o começo do desdobramento da Marinha Real, Lord Carrington, primeiro Lorde do Almirantado, indicou que a frota consumiu combustível equivalente a $500 mil de libras, cerca de 9,7 milhões de libras em 2021. Tudo isso para mobilizar cerca de 37 navios de guerra e 7 mil marinheiros para afastar apenas 6 canhoneiras islandesas e suas tripulações combinadas de 100 homens. Esse custo foi acrescentado à Grã-Bretanha na organização do Tratado do Atlântico Norte para conter a União Soviética,
com quem as relações pareciam estar em constante declínio no início dos anos 1960. Com a recusa britânica em ceder, os islandeses se viram forçados a jogar sua última carta. Eles ameaçaram fechar a base da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em Keflavik, e expulsar o pessoal americano estacionado lá. Isso teria sido desastroso para o controle da Organização do Tratado do Atlântico Norte sobre as abordagens às bases de submarinos da frota soviética do Norte. Assim, a Organização do Tratado do Atlântico Norte começou a mediar a disputa, ficando evidente para todos que a intervenção da Organização do Tratado do Atlântico Norte fortaleceu significativamente a posição da Islândia. Primeiramente, a Organização do Tratado do Atlântico Norte precisava manter Keflavik aberta e a Islândia ao seu lado. O Reino Unido não pretendia sair da Organização do Tratado do Atlântico Norte devido a direitos de pesca. Assim, os islandeses só precisavam manter a calma nas mediações. Finalmente, em fevereiro de 1961, foi alcançado um acordo, que viu o reconhecimento formal de um limite de 12,9 quilômetros náuticas, ou 22 quilômetros para embarcações de pesca não islandesas. No entanto, os islandeses fizeram uma concessão, e isso foi permitir que os arrastões de pesca britânicos operassem em zonas selecionadas, em certas estações, até o limite externo de 9,6 quilômetros náuticas ou 11 quilômetros dentro da zona de exclusão econômica da Islândia por até 3 anos. Além disso, ambos os lados concordaram que quaisquer futuros desacordos sobre direitos de pesca seriam resolvidos no Tribunal Internacional de Justiça em Haia. Os esforços para promover o acordo na Grã-Bretanha como benéfico para ambos os lados foram ignorados e visto como uma derrota pelas tripulações dos arrastões britânicos. A Guerra do Bacalhau terminou, mas apesar da frota de arrastões britânicos ter sido afetada, eles sobreviveram e continuaram pescando nas ricas áreas ao sul da Islândia até o limite de 12,9 quilômetros sem interferências. Conforme a década de 1960 avançava, parecia que as coisas se acalmavam para a Grã-Bretanha, que lidava com a Guerra Fria, a recuperação econômica pós-Segunda Guerra Mundial e as crescentes questões na Irlanda do Norte. Os pescadores britânicos, ainda ressentidos pela perda na Guerra do Bacalhau e seu impacto na indústria, majoritariamente concordavam em ficar fora do limite de 12,9 quilômetros. Contudo, para muitos na Europa, o desconhecido sob as ondas tomava um rumo dramático. Os mares entre a Islândia e a Noruega eram ricos em arenque, e como a indústria do bacalhau no Reino Unido era altamente lucrativa para a indústria pesqueira escandinava. A eficácia dos barcos de pesca escandinavos havia sido grandemente aumentada por novas tecnologias que não apenas permitiam que eles rastreassem grandes cardumes de arenque sob a água usando sonar, permitindo que eles caçassem sua captura, mas também para processá-los no mar usando navios-fábrica, o que melhorava a qualidade da captura e aumentava o tempo de mercado. Um boom ocorreu em meados dos anos 60, resultando na captura de 2 milhões de toneladas de arenque em 1966. Mas isso nunca poderia durar. Tão dramática quanto o boom na captura foi a queda. Com a população de arenque sendo dizimada dessa maneira, havia menos peixes maduros o suficiente para repovoar a espécie, e os números despencaram. Apenas 5 anos após a captura recorde, o número de arenques trazidos agora mal ultrapassava as 20 mil toneladas. Aliado às mudanças climáticas que ocorriam na região e afetavam a repopulação, esperava-se que o arenque estivesse extinto até o final da década, e isso forçou reduções rigorosas na quantidade de arenques que poderiam ser capturados todos os anos para permitir que o número de peixes aumentasse novamente, algo que levaria 20 anos. Nesse período, é claro, a frota pesqueira escandinava construída em torno do arenque foi praticamente extinta, sofrendo enormes perdas de empregos e enormes perdas de receita. Isso já era suficientemente ruim para a Noruega, mas para a pequena população da Islândia, que depende quase 80% da indústria pesqueira debilitada pela escassez de arenque, a perspectiva era quase apocalíptica. Se o bacalhau esgotasse, a economia poderia colapsar.
Cientistas britânicos e islandeses começaram a monitorar os níveis de bacalhau e, para seu horror, algo semelhante estava acontecendo com o bacalhau como com o arenque escandinavo, com os números de bacalhau entre 1970 e 1972 caindo quase um terço. Algo tinha que ser feito para evitar o colapso da indústria de bacalhau da Islândia. E assim, a Islândia optou por estender sua zona de exclusão econômica de 12 pontos, 9 quilômetros para 81 quilômetros. Conforme esperado, isso provocou uma reação hostil em grande parte da Europa, incluindo nações do oponente militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o Pacto de Varsóvia. Eles argumentaram que, se a Islândia fosse autorizada a manter uma zona de exclusão econômica deste tamanho, isso estabeleceria um precedente para outras nações europeias fazerem o mesmo, estrangulando assim outras frotas de pesca. Segundo o acordo de 1961 com a Grã-Bretanha, a Islândia levou sua disputa ao Tribunal Internacional de Justiça em Haia para decisão. Mas mesmo antes de comparecer, os governos islandeses declararam que, independentemente da decisão de Haia, imporiam uma zona de exclusão econômica de 81 quilômetros para proteger os estoques de bacalhau e a economia islandesa. A Islândia argumentou que o limite de 81 quilômetros era necessário para controlar a pesca na área ao norte e leste da Islândia, onde estavam localizados os principais viveiros de bacalhau. Isso tornaria os estoques de bacalhau sustentáveis a longo prazo. Sob o mandato do conservador Edward Heath, o governo do Reino Unido ofereceu concessões para que os arrastões britânicos continuassem pescando, porém a Islândia não cedeu. Isso levou muitos na Grã-Bretanha a acusar a Islândia de agir ilegalmente e até mesmo que o atual governo islandês, sob o Partido Progressista de Olafur Jóhannesson, estaria envolvido em uma conspiração marxista para enfraquecer a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Corte Internacional de Justiça decidiu a favor da Grã-Bretanha, mas é claro que isso importava pouco para a Islândia, que votou a nova zona de exclusão econômica de 81 quilômetros em sua lei, declarando-a em vigor a partir de 1º de setembro de 1972, e assim começou a Segunda Guerra do Bacalhau. Sem o reconhecimento britânico dos novos limites, os arrastões do Reino Unido persistiram, operando entre 12 e 81 quilômetros da costa. Revivendo a meticulosa catalogação de barcos pela Guarda Costeira Islandesa na Guerra do Bacalhau anterior, as tripulações dos arrastões britânicos ocultaram seus nomes e números e começaram a hastear a bandeira Jolly Roger. Isso deixou muitos da Guarda Costeira Islandesa confusos, pois estavam tão acostumados com os navios britânicos, muitos pré-Segunda Guerra, que os identificavam só pelo design. Tendo medo do embarque, os pescadores britânicos começaram a cobrir as redes em seus cascos e equipamentos para evitar que guardas costeiros subissem a bordo. Algumas tripulações até fabricaram lanças para perfurar o revestimento de botes de borracha que tentassem se aproximar. Os pescadores de arrasto britânicos estavam prontos para lutar, sem saber que a Islândia mudaria as regras do jogo. Não só a Grã-Bretanha foi afetada pelo novo limite. No dia 1º de setembro, o governo da Alemanha Ocidental enviou 3 rebocadores oceânicos para proteger seus arrastões na região. Os rebocadores com cascos reforçados eram adequados para operar nas severas águas islandesas e resistir a colisões ou abalroamentos deliberados, bloqueando tentativas de abordagem da Guarda Costeira Islandesa. Eles também eram vistos como mais politicamente aceitáveis do que enviar navios de guerra. Empresas de pesca britânicas, donas dos barcos, exigiam proteção, enquanto Londres aguardava uma solução diplomática. Em 5 de setembro de 1972, o barco de pesca Peter Scott foi detectado pelo Aegir, um navio da Guarda Costeira Islandesa mais novo que seu homônimo anterior. A tripulação do Peter Scott, esperando ser abordada pela Guarda Costeira Islandesa, ficou surpresa ao ver o Aegir seguindo-os perpendicularmente, arrastando um fio na água. De repente, a tensão nos cabos que puxavam a rede atrás deles cedeu, e eles perceberam que acabaram de perder toda a sua captura.
A guarda costeira islandesa acabara de usar pela primeira vez sua arma definitiva para fazer cumprir sua nova zona de exclusão econômica, o cortador de redes. Com a perda da captura e das redes valiosas, além do tempo para consertar e redesdobrar as redes, aumentando o período no mar, a tripulação do Peter Scott estava enfurecida. Gritaram insultos pelo rádio e se aproximaram do navio da guarda costeira para atirar objetos, até mesmo um machado de incêndio. Enquanto o governo islandês via o uso do cortador de redes como uma maneira ideal de fazer cumprir sua zona de exclusão econômica sem os perigos de um grupo de abordagem tentando apreender o arrastão ou atirando nele com suas armas, a condenação de seu uso era generalizada, e não apenas por motivos econômicos. O medo era que a tensão nos cabos puxando as redes de pesca pudesse fazer um cabo cortado voltar ao arrastão, ferindo seriamente um pescador no convés. O temor materializou-se em 25 de novembro de 1972, quando a guarda costeira islandesa cortou as redes do arrastão alemão Erlingen. Um membro da tripulação a bordo foi atingido pelo cabo, causando-lhe uma fratura no crânio. A guarda costeira islandesa respondeu que tais ocorrências são raras e que cortar as redes tão fundo faria com que a água do mar atenuasse consideravelmente a energia na retração do cabo. Se isso não fosse suficiente, eles também acrescentaram que, de acordo com a lei islandesa, eles não deveriam estar pescando lá de qualquer maneira. Nos meses seguintes, a guarda costeira islandesa cortaria 82 redes de embarcações de pesca estrangeiras, 18 em um único dia, em janeiro de 1973. Os pescadores britânicos estavam tão irritados com a resposta indiferente do governo britânico quanto com a guarda costeira islandesa por cortar suas redes. Após ameaçarem parar de ir ao mar, o que teria sido politicamente e economicamente custoso para o governo de Heath, uma força de proteção foi montada para os arrastões. Os pescadores queriam fragatas. Receberam rebocadores ao invés disso. Os Lloydsmen e os Statesmen eram dois grandes rebocadores encarregados de interferir sempre que a guarda costeira islandesa aparecia, tentando cortar as redes de qualquer arrastão britânico. Os rebocadores em patrulhas de 2 meses trocavam tripulações em Greenock, Escócia, antes de retornar ao mar com os arrastões. Apesar dos Lloydsmen serem os maiores rebocadores da Grã-Bretanha, pescadores de arrasto britânicos questionavam sua eficácia. Além de estarem desarmados, eles também eram mais lentos que os navios da guarda costeira da Islândia, o que significava que sempre havia a possibilidade de eles conseguirem manobrar melhor que os rebocadores. Ainda assim, eram melhores que nenhuma proteção. Quando os rebocadores começaram suas funções de proteção, os pescadores britânicos tiveram um certo alívio quando, em 25 de janeiro de 1973, o vulcão na ilha islandesa de Heimaey entrou em erupção, provocando uma evacuação massiva, ocupando quase toda a frota da guarda costeira da Islândia. No entanto, em maio de 1973, eles voltaram à ação contra os arrastões, provocando uma intensa rodada de negociações entre Londres e Reykjavik. Contudo, com as negociações em andamento, notícias de que a guarda costeira islandesa cortava redes mesmo durante as conversas complicavam ainda mais a situação. Com as discussões inconclusivas e a segurança deles em risco, os pescadores britânicos finalmente se cansaram e se recusaram a ir para o mar sem proteção adequada. Heath não teve escolha a não ser chamar a Marinha Real. Em 23 de maio de 1973, a Operação Dewey começou com 3 fragatas britânicas, a Cleopatra, a Lincoln e a Plymouth, entrando na região contestada com ordens para proteger os arrastões britânicos. No entanto, nem sempre estava claro como eles deveriam fazer isso. As fragatas se posicionariam atrás dos arrastões na tentativa de bloquear a costa islandesa de implantar seus cortadores de rede. Se o capitão islandês estivesse audacioso, ele poderia se impor, com os capitães britânicos proibidos de atacar primeiro. Os navios de guerra britânicos, com cascos mais finos, foram projetados para caçar submarinos soviéticos, não para enfrentar canhoneiras reforçadas. As aeronaves de patrulha marítima da Força Aérea Real auxiliavam a operação, monitorando a atividade soviética e controlando os barcos da guarda costeira islandesa.
Os marinheiros e aviadores soviéticos que atravessavam o Greek Gap devem ter achado divertido ver dois grandes membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte se tratando como inimigos, em vez de aliados. O governo da Islândia ficou irado com a invasão de navios de guerra britânicos e aeronaves em seu suposto território legal. Novamente, protestos furiosos ocorreram na embaixada britânica em Reykjavik, resultando em janelas quebradas e vandalismo. Segundo o embaixador dos Estados Unidos na Islândia, Frederick Irving, o primeiro-ministro Olafur Jóhannesson exigiu que os Estados Unidos, como parte do acordo de defesa, enviassem jatos para atacar as fragatas britânicas. Jóhannesson também citou o artigo 5 da adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, que um ataque a uma nação membro era um ataque a todos, e que ao violar o que eles consideravam território islandês com navios de guerra, a Islândia estava efetivamente sob invasão britânica. A decisão do Corte Internacional de Justiça evitou disputas jurídicas, porém colocou os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte em posição difícil. O jogo de gato e rato entre a guarda costeira islandesa e os arrastões britânicos persistia. A primeira colisão ocorreu em 1º de junho entre o Aegir e o Her Majesty's Ship Scylla, e várias outras ocorreriam, variando em gravidade nos meses seguintes. Em 20 de junho, o rebocador Lloydsman estava atuando como um amortecedor para um arrastão de Grimsby, quando o navio da guarda costeira Odin se aproximou. O Odin foi para a potência máxima e tentou cortar o caminho do Lloydsman e cortar a rede do arrastão. Mas o Lloydsman também foi para a potência máxima, e em vez disso cortou o Odin. O Odin tentou reverter seus motores, mas já havia desenvolvido tanto impulso para frente que uma colisão era inevitável e atingiu o lado estibordo do super-rebocador britânico. O Lloydsman teve menos danos que o Odin, porém a situação estava para ficar mais perigosa, já que o Odin armou-se e ameaçou disparar no Lloydsman. Foi apenas a chegada de uma fragata britânica que forçou o Odin a recuar. No intuito de enfrentar a crise crescente, em 16 de setembro de 1973, Joseph Luntz, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, teve que ir a Reykjavik para buscar uma solução. O povo islandês, se sentindo traído pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, por não coagir a Grã-Bretanha a retirar seus navios de guerra da área disputada, recebeu-o de forma bastante hostil. Com o incidente alimentando o nacionalismo e o patriotismo, havia apelos de toda a Islândia para fechar a base em Keflavik e se retirar da aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte, já que a adesão parecia servir apenas aos interesses estrangeiros. Longe das águas disputadas, eventos estavam ocorrendo que teriam um impacto profundo, não apenas no curso da Segunda Guerra do Bacalhau e na indústria pesqueira do Reino Unido, mas em todo o país. Em 1º de janeiro de 1973, após 10 anos de negociações, o Reino Unido ingressou na Comunidade Econômica Europeia e foi integrado ao mercado comum. Antes da entrada do Reino Unido, a Comunidade Econômica Europeia adotou a Política Comum das Pescas, que permitia aos Estados-membros pescar nas águas dos Estados-membros vizinhos. O Reino Unido tentou resistir à política, mas os membros fundadores da Comunidade Econômica Europeia a tornaram uma condição para a adesão, e assim o governo Heath aceitou relutantemente. A política impactou inicialmente as frotas de pesca costeira britânicas, que sofreram com a concorrência crescente. Para a frota de longa distância que opera na Islândia, é crucial manter os direitos de pesca dentro do limite de 81 quilômetros, dado o menor número de opções em outros barcos, caso os seus sejam apreendidos ou os proprietários precisem fechar. Segundo, 1973 iniciou a Terceira Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, buscando resolver definitivamente disputas sobre o tamanho das zonas de exclusão econômica. Em 1947, os países sul-americanos Chile e Peru reivindicaram zonas na região de 200 milhas, provando ser lucrativo para todos os envolvidos.
De fato, ao discutir a extensão de sua própria zona de exclusão econômica para 81 quilômetros, o governo islandês pensou em seguir o exemplo sul-americano, mas desistiu pois a guarda costeira da Islândia não conseguiria policiar de forma razoável. No início da convenção, muitos países estavam pressionando o apoio para um limite universal de 160 quilômetros, e isso teria um grande impacto na Segunda Guerra do Bacalhau, pois significava que a Grã-Bretanha estava lutando para manter áreas de pesca que em apenas alguns anos poderiam legalmente ser reconhecidas como território islandês de qualquer maneira. Como resultado, e com a Islândia cada vez mais próxima de deixar a aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a posição do Reino Unido era quase insustentável e tudo que seus negociadores podiam esperar era limitar o dano. Em 8 de novembro de 1973, um acordo limitou a pesca britânica a áreas específicas dentro do limite de 81 quilômetros náuticas estipulado pela Islândia. Os arrastões britânicos foram limitados a uma captura anual de no máximo 130 mil toneladas, o que Edward Heath descreveu como aceitável para a imprensa britânica, apesar dos pedidos iniciais britânicos para que o limite fosse de 145 mil. Além disso, era estritamente proibido para os arrastões de fábrica entrar na zona de exclusão econômica islandesa a qualquer momento. O acordo estaria em vigor por 2 anos, após o qual seria reavaliado, o que muitos temiam que estava apenas adiando outra confrontação inevitável se a Convenção da Organização das Nações Unidas concordasse com o limite de 160 quilômetros. No entanto, por enquanto, os britânicos haviam retirado seus navios de guerra e rebocadores, e a Islândia se deleitava em mais uma vitória. A paz subsequente foi inquieta, com a guarda costeira islandesa sempre atenta aos capitães de arrastões britânicos desonestos que persistiam em violar o limite de 81 quilômetros. Um desses capitães, que se tornou uma figura notória para eles, era Richard Taylor, que havia sido preso e multado repetidamente, e até mesmo preso 2 vezes por pescar nas águas disputadas. De acordo com o relato de Taylor, em 19 de julho de 1974, enquanto comandava o arrastão capitão do navio Forester, ele havia deixado instruções com um de seus tripulantes na ponte para manter o curso que evitaria a zona de exclusão econômica, e por volta das 3 da manhã, ele se retirou para seu beliche para descansar. Foi por volta das 5 da manhã que Taylor foi acordado pelos tripulantes que vieram dizer-lhe que haviam sido interceptados pelo navio da guarda costeira islandesa Thor. Ao verificar a posição da terra no radar, Taylor percebeu que eles haviam navegado dentro da zona de exclusão econômica e que, dada a sua reputação, as autoridades islandesas nunca acreditariam que foi um erro. Eles provavelmente também teriam grande prazer em colocá-lo na prisão por vários anos como um aviso para os outros. Portanto, ele decidiu arriscar e virou em direção às águas britânicas com o Thor em perseguição acirrada. Após uma perseguição de 160 quilômetros, o capitão do navio, Forrester, estava perto dos limites das Ilhas Faroé, onde estariam seguros, quando Taylor recebeu uma chamada de rádio do capitão do Thor, Hoskildur Sarfedinsson, explicando que ele havia recebido ordens de Reykjavik para detê-lo a todo custo. O Thor disparou tiros não explosivos em direção ao CS Forrester, que caiu aquém do arrastão em fuga, mas foi o suficiente para deixar Taylor saber que eles estavam falando sério. Depois de trocar o artilheiro no Thor, as próximas 2 conchas atingiram o arrastão britânico, incluindo uma que atingiu a sala de máquinas, encerrando a perseguição. O CS Forrester foi imediatamente abordado e Taylor foi preso. O guarda islandês informou que ele retornaria à prisão, que deve ter se tornado quase um acampamento de férias para ele. Ele foi multado em 2.268 quilogramas e passou 30 dias na prisão antes de ser libertado sob fiança, paga pelos proprietários do barco que tiveram que pagar um adicional de 11.995,8 quilogramas pela liberação do arrastão, o equivalente a aproximadamente 1/4 milhão de libras de hoje. Provavelmente a pior parte para Taylor foi que quando ele esperava acordar naquela manhã, sua tripulação estaria recolhendo sua captura e voltando para Hull, em vez de para uma cela islandesa.
Parecia que a história estava fadada a se repetir. Com o fim do acordo de 2 anos com o Reino Unido se aproximando, o governo islandês iniciou discussões sobre o futuro da crucial indústria pesqueira do país. Vozes no governo que haviam pedido a extensão da zona de exclusão econômica para 232 quilômetros em 1972 estavam novamente pressionando para que este limite fosse imposto, afirmando que a Grã-Bretanha e a Europa não teriam escolha a não ser aceitá-lo como haviam feito anteriormente. Assim, em 15 de julho de 1975, eles anunciaram ao mundo sua intenção de estender sua zona de exclusão econômica mais uma vez. Mais uma vez, a preservação dos estoques de peixes foi citada como a razão, mas até mesmo alguns cientistas islandeses argumentaram que o limite de 81 quilômetros era mais importante neste aspecto devido aos viveiros de bacalhau dentro desta região, provocando mais teorias da conspiração britânicas na Europa de conluio islandês com a União Soviética para enfraquecer a organização do Tratado do Atlântico Norte. Alguns viam isso como a Islândia se defendendo da recessão global, decorrente da crise do petróleo de 1973, monopolizando o mercado de bacalhau do Mar do Norte. Um limite de 232 quilômetros significaria o fim da frota de pesca offshore britânica. O governo trabalhista recém-eleito, liderado por Harold Wilson e outras nações europeias, protestaram intensamente. No entanto, como antes, eles caíram em ouvidos surdos islandeses, e após o término do acordo anterior, em 13 de novembro de 1975, os arrastões britânicos se viram mais uma vez sob ataque por canhoneiras islandesas e seus cortadores de rede. Apenas 3 dias após o fim do acordo, o arrastão Primela teve suas redes cortadas pela Guarda Costeira Islandesa, declarando assim o início da Terceira Guerra do Bacalhau. Com tanto em risco, os pescadores, a Guarda Costeira Islandesa e as tripulações da Marinha Real estavam definitivamente exaltados. Parecia que desta vez as coisas haviam ultrapassado o impacto econômico de quem quer que saísse vitorioso e agora cada lado tinha algo a provar. Menos de 24 horas após as redes do Primela serem cortadas, torques entraram em colapso, marcando uma séria deterioração da situação, que o governo islandês afirmou ter sido apenas agravada pelo retorno dos rebocadores britânicos e navios de guerra para a área recém-disputada. Em 6 de dezembro de 1975, o rebocador Euroman estava interferindo contra o barco de patrulha Thor, mas não conseguiu impedir o corte dos cabos do arrastão, após o qual o rebocador colidiu com o navio islandês. Isso foi alegado como um ato deliberado pelos islandeses, e dentro de dias, Thor seria novamente danificado em um incidente similar, desta vez com o navio de guerra britânico Her Majesty's Ship Falmouth. Mas foi o incidente que ocorreu no dia seguinte, em 11 de dezembro de 1975, que provocaria a maior controvérsia de toda a disputa. Enquanto diplomatas seniores de ambas as nações estavam em uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Bruxelas, 3 navios britânicos, o rebocador Lloydsman, o navio de suprimento de plataforma de petróleo Star Aquarius e seu navio irmão, Star Polaris, estavam todos buscando abrigo de um vendaval de força 9 dentro das águas territoriais islandesas. Os navios apoiavam a frota de arrasto britânica, mas não o faziam naquele instante. Os relatos do que ocorreu a seguir variam conforme o lado que os explica. Na versão islandesa, Thor foi ordenado a investigar os navios e, quando foram identificados, ordenou imediatamente que deixassem as águas islandesas. Os navios britânicos inicialmente obedeceram sob escolta do Thor, mas depois de um curto período, a estrela Aquarius de repente virou e atingiu o navio de guerra. Thor aumentou sua velocidade tentando escapar, mas foi interceptado pelos Lloydsmen, que prosseguiram para atingir o navio de guerra significativamente menor, causando danos significativos. Os islandeses, percebendo a armadilha britânica, dispararam uma rodada defensiva na Star Aquarius, forçando o rebocador a recuar e possibilitando a fuga do ferido Thor. Contudo, relatos britânicos contestam essa versão, dizendo que a guarda costeira islandesa chegou ao local e ameaçou atirar se os navios não se rendessem. Os britânicos recusaram e, enquanto saíam da área, a tripulação do Thor tentou embarcar na Star Aquarius,
mas foi impedida de fazê-lo pelos Lloydsmen, resultando na colisão, após a qual o Thor disparou sua arma. Algumas fontes têm dúvidas sobre qual rebocador britânico foi atingido pelo projétil, com relatos islandeses afirmando que era o Lloydsman, não o Star Aquarius. Ambos os lados se culparam pelo incidente, agravando as tensões e dificultando as negociações, principalmente com a posição britânica já debilitada pela concordância da Alemanha Ocidental em limitar sua captura na área disputada. O Reino Unido tentou negociar um limite de 110 mil toneladas, mas, dados os eventos ocorrendo no mar, os islandeses recusaram qualquer quantidade superior a 65 mil. Em janeiro, o Thor reparado se envolveu novamente em colisões com navios britânicos, algumas acidentais e outras intencionais, e ambos os lados posteriormente reconheceram a culpa. Era o clima contra as tripulações opostas. Às vezes, a disputa se tornava pessoal, com trocas acaloradas pelo rádio entre os capitães da Marinha Real e da Guarda Costeira Islandesa. Capitães islandeses confessaram planejar cortes de redes ou embarque em arrastões para coincidir com as refeições tradicionais em navios de guerra britânicos, visando irritar as tripulações britânicas. A Guarda Costeira Islandesa também gravou transmissões de rádio entre as fragatas e os arrastões, e depois as reproduziu para confundir os capitães dos arrastões. Algumas embarcações da Guarda Costeira foram equipadas com abridores de lata, destinados a amplificar o dano aos vulneráveis cascos das fragatas britânicas. Porém, geralmente, os pequenos barcos islandeses sofriam mais com os choques e colisões. Navios britânicos frequentemente radiofonavam ofertas de auxílio aos adversários. Entretanto, supunha-se que as tripulações islandesas optavam por naufragar com seus navios a aceitar a ajuda da Marinha Real. Enquanto isso, o moral e apoio à operação permaneciam altos entre as tripulações dos navios de guerra britânicos que viam os trawlermen como irmãos, principalmente porque muitos foram marinheiros da Marinha. Algumas tripulações britânicas gostaram de abalroar, ansiosas para se envolver, enquanto capitães britânicos criavam situações para fazer colisões parecerem culpa dos islandeses, tentando desviar do navio de guerra para cortar as redes dos arrastões. Na verdade, durante boa parte do conflito, os islandeses pareciam mais agressivos, mesmo com uma frota de navios de guerra britânicos bem armados na região. Na Terceira Guerra do Bacalhau, em 12 de fevereiro de 1976, o Her Majesty's Ship Diomede tentou bloquear o navio islandês Balder. Os dois se envolveram em abalroamentos contínuos, sem ceder. O capitão do Balder, Roskildur Siafedinson, era bem conhecido pelos britânicos como um capitão agressivo, e ele não decepcionou a tripulação do Diomede, fazendo até 20 tentativas de contornar o navio de guerra e cortar as redes dos arrastões operando nas proximidades. Em 4 tentativas, os navios colidiram, causando danos significativos a ambos, incluindo uma brecha de 3,6 metros no casco do Diomede, forçando seu retorno ao porto. Enquanto isso, a situação em terra agravava-se diariamente. O deputado britânico e secretário de Estado do Meio Ambiente, Anthony Crosland, que virou secretário de Relações Exteriores após abril de 1976, destacou que a situação com a Islândia representava uma ameaça maior à organização do Tratado do Atlântico Norte do que a instabilidade no Oriente Médio. Mais uma vez, foi na base de Keflavik que se tornou o foco da frustração islandesa, levando a protestos em massa fora da entrada. Menos de uma semana após o incidente entre o Diomede e o Balder, a Islândia tomou a dramática decisão de romper os laços diplomáticos com o Reino Unido. As negociações agora ocorrem via Organização do Tratado do Atlântico Norte e Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Sem resultados aparentes e com navios britânicos na Islândia disputada, iniciaram-se negociações com os Estados Unidos para a compra de 4 canhoneiras da classe Asheville, que poderiam ser equipadas com mísseis antinavio. Para não agravar a situação, os Estados Unidos recusaram e Reykjavik voltou a jogar sua carta da Guerra Fria, aproximando-se da União Soviética para negociar a aquisição de fragatas da classe Mirka. A seriedade dos islandeses sobre a aquisição e como a usariam se a tivessem adquirido permanecem em debate.
O que é certo, no entanto, é que apenas a ideia de equipamentos soviéticos sendo comprados e usados por um aliado da Organização do Tratado do Atlântico Norte contra os navios de outro membro teve repercussões potencialmente globais e alimentou o esforço diplomático para encontrar uma resolução. De volta ao Reino Unido, os políticos já estavam se desiludindo com o custo, tanto econômico quanto político, da Terceira Guerra do Bacalhau. Com a economia afetada pela recessão de 1973, o governo trabalhista realizava cortes militares significativos, enquanto financiava uma ampla implantação de navios de guerra. Esse financiamento envolvia o conserto dos navios após danos causados por colisões com barcos de guerra islandeses. Além disso, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar ainda estava em andamento, e agora estava brincando com a ideia de aceitar 232 quilômetros como o limite para a zona de exclusão econômica de uma nação. Portanto, o Reino Unido lutava novamente para manter áreas de pesca que, em poucos anos, seriam da Islândia por lei internacional. Mesmo continuando a luta como uma questão de princípio, isso prejudicava o prestígio da Grã-Bretanha, já que o Reino Unido parecia pronto para lucrar com a zona de exclusão econômica de 232 quilômetros, graças às reservas de petróleo e gás encontradas ao norte da Escócia. John Prescott, um membro trabalhista do Parlamento Europeu e ele mesmo um representante eleito tanto da União dos Marinheiros quanto do MP por Hull, realizou uma visita diplomática não oficial à Islândia para iniciar conversas com seus colegas islandeses. Após ser fotografado com capitães da guarda costeira islandesa que atacaram arrastões britânicos, Prescott foi rapidamente demonizado pela imprensa conservadora britânica. No entanto, ele demonstrou que havia pessoas na Grã-Bretanha dispostas a dialogar. Com a mediação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, as negociações foram retomadas, mas foram quase imediatamente frustradas por outro grave incidente no mar. Na noite de 6 de maio de 1976, a fragata Her Majesty's Ship Falmouth interceptou o navio de guerra islandês Tyr, que tentava cortar as redes do arrastão Carlisle. O capitão do Falmouth, Robert Plumer, informou ao Tyr que suas ordens foram modificadas para proteger totalmente os arrastões. Quando o navio islandês não desistiu, ele ordenou velocidade de abalroamento. O Tyr colidiu a 22 nós, foi atingido com força suficiente para quase virar e a tripulação foi arremessada contra as paredes. O Tyr quase naufragou, mas em um ato de desafio islandês, ainda se direcionou ao Carlisle, fazendo o Falmouth colidir novamente com o navio islandês. O Tyr estava agora seriamente danificado e com energia reduzida. Teme-se outro ataque de Ariete. O capitão Gudmundur Kjærnested ordenou a artilharia do Tyr, ameaçando o britânico Falmouth com disparos se tentasse novamente, apesar do Falmouth estar mais armado. No entanto, o Falmouth também sofreu sérios danos estruturais em sua proa, e assim os dois navios se afastaram para suas respectivas bases para começar seus extensos reparos. A mediação da Organização do Tratado do Atlântico Norte estava tensa, pois nenhum lado queria recuar ou pausar as operações até um acordo ser alcançado. Em 1º de junho de 1976, alcançou-se um acordo que permitiu a retirada final dos navios de guerra britânicos, marcando o fim das guerras do Bacalhau. O acordo beneficiou a Islândia, obrigando Grã-Bretanha e Europa a reconhecerem a zona de exclusão econômica de 232 quilômetros da Islândia e limitando a Grã-Bretanha a 24 arrastões para pescar na região. A captura limitou-se a 30 mil toneladas, menos da metade do oferecido no ano anterior. As guerras do Bacalhau devastaram a frota pesqueira britânica e a comunidade econômica europeia, que viria a se tornar a União Europeia, com a política comum das pescas, apenas agravou a situação da indústria pesqueira britânica. De acordo com números do governo britânico, em 1938 havia 47 mil pescadores comerciais ativos no Reino Unido, e isso exclui muitas vezes esse número empregado no processamento e distribuição das capturas. Em 2021, há somente 12 mil pescadores comerciais com a indústria, representando menos de 0,1% da economia. O prestígio britânico e o orgulho nacional foram abalados,
com muitos, desconhecedores do contexto geral, questionando por que a Marinha Real não afundou os navios da Guarda Costeira Islandesa. As Guerras do Bacalhau apresentaram um estudo de caso fascinante ao demonstrar o poder de uma diplomacia forte sobre o poder de fogo, pois foi a importância da contínua cooperação da Islândia com a organização do Tratado do Atlântico Norte e particularmente os Estados Unidos que finalmente venceu o dia. Da mesma forma, se a Marinha Real não tivesse demonstrado enorme contenção no uso de suas armas, então a situação poderia ter se deteriorado rapidamente, ameaçando a aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte e possivelmente até alterando o curso das últimas décadas cruciais da Guerra Fria. O prestígio islandês também não saiu ileso. Eles foram percebidos como arrogantes, egocêntricos e precipitados ao usar suas armas. As ameaças repetidas de fechar a base em Keflavik e a rapidez com que aceitaram a ajuda soviética fizeram muitos na aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte questionar onde realmente estavam as lealdades islandesas e o que fariam se a situação com os soviéticos mudasse drasticamente, levando à ameaça de guerra. Felizmente, é claro, isso nunca aconteceu. As relações entre a Grã-Bretanha e a Islândia melhoraram significativamente desde o final dos anos 1970. Em 2019, o governo da Islândia agradeceu à Força Aérea Real por enviar bombardeiros Typhoon para proteger seu espaço aéreo de bombardeiros e aeronaves de vigilância russos. A reputação da Marinha Real, manchada pelas Guerras do Bacalhau, foi plenamente restaurada 6 anos depois, com a Operação Corporate do Reino Unido, para retomar as Ilhas Malvinas, apreendidas pela Argentina. Além de suas capacidades militares, a Marinha Real demonstrou sua extraordinária habilidade logística ao conduzir uma campanha bem-sucedida a cerca de 12.894 quilômetros de sua base principal no Reino Unido. Infelizmente, a questão dos direitos de pesca, não só na Europa, mas mundialmente, persiste como problema para nações marítimas. Barcos britânicos e pescadores franceses tiveram vários conflitos sobre direitos de pesca no Canal da Mancha em 1993. Na metade dos anos 1990, Canadá e Espanha tiveram um conflito devido à pesca ilegal de halibute e solha por embarcações espanholas em águas canadenses. Isso foi denominado Guerra do Solha, e embora não tão intensa quanto as Guerras do Bacalhau, houve disparos de advertência por navios canadenses. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, a questão dos direitos de pesca voltou a ser um tópico acalorado nas negociações do Brexit. O tempo dirá como eles afetarão as futuras relações comerciais entre o Reino Unido e a UE, e o que isso significaria para a aplicação desses acordos.